dizer que é uma alegria estar aqui conhecendo este núcleo, o núcleo de Malé. E escolhemos para essa noite, para trazer aqui para os companheiros, um assunto muito especial, que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. Para todos nós que estudamos a doutrina espírita, lembrar que é a terceira obra da codificação espírita. E nós denominamos como o Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo de retorno aos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em Paris no dia 29 de abril de 1864. Antes disso, Kardec publicara o Livro dos Espíritos em 1857, dando início à doutrina espírita. E em 1861, o Manual dos Evocadores, ou como mais nós conhecemos, o Livro dos Médiuns. Para ele escrever esta obra, ele se isolou. E quando ela foi publicada pela primeira vez, saiu com o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém sabia qual era a obra que ele estava trabalhando, nem sua esposa. Nem ele mesmo sabia qual seria o nome que ele daria para esta obra. Ele sabia que os espíritos o haviam orientado que ele deveria escrever uma nova obra. E que deveria se isolar para escrever esta nova obra. Portanto, ele sai de Paris e ele vai para uma região litorânea chamada Saint-Adresse. Lá, ele viajou de trem, de Paris até lá, com a esposa. Sua esposa voltou para Paris e ele ficou num pequeno chalé, hospedado, ali nessa região litorânea. Dizem os seus biógrafos que o motivo dele se isolar ali foi duplo. Primeiro, uma questão de saúde, porque ele estava com vários problemas de saúde. E nós vamos ter conhecimento que essa é uma das verdades, porque em certo momento ele escreve para a esposa dizendo: já estou bem melhor. Hoje fiz uma longa caminhada. E descreve que andou pela praia, subiu pelas escarpas e que, diz ele, nem sentia aquele cansaço que antes eu sentia simplesmente subindo uma escada. Então, um dos motivos era sim a saúde. O outro motivo, os espíritos disseram: nós te precisamos liberto de qualquer preocupação, porque a obra é muito importante. E disseram: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explanará questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Mas ele não sabia qual seria o nome do livro. Mais uma coisa muito importante os espíritos disseram: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aqui nós vemos como está configurado o aspecto religioso da doutrina espírita, que muitos discutem até hoje que doutrina espírita é só ciência e filosofia e tiram na parte religiosa. No entanto, nós vemos que os espíritos dizem, ao preparar essa terceira obra, que agora seria apresentado o verdadeiro espiritismo. Agora ele seria apresentado. E colocam como algo muito importante, que não só as pessoas, mas também as nações encontrariam ali as orientações para bem se conduzir na vida.
Ele saiu de Paris porque em Paris ele tinha muitas obrigações. Uma delas era com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é considerada o primeiro centro espírita da face da Terra. E vocês que são um núcleo, e quem aqui está e que vem de centro espírita, sabe que há muitas questões para serem tratadas, tanto no núcleo como nos centros espíritas. Questões administrativas, questões de relacionamento entre as pessoas, de trabalho que se fará, o que se fará, quando se fará. Então, o codificador, como aquele que fundara a sociedade e que era o presidente, o coordenador de tudo, ele tinha muito trabalho. Então os espíritos disseram que ele deveria sair de Paris, deixar a sociedade para os companheiros resolverem as questões. E ele realmente se isolar. Disseram, precisamos de só e sem grandes preocupações. Então, ele faz esse retiro para o trabalho que deveria ser concretizado. Estava ele lá então em Saint-Adresse. Em Paris, a sua esposa recebeu uma visita de uma médium que o nome não sabemos qual é. Está somente assim com uma inicial, V. Ponto. É muito interessante quando a gente lê a codificação espírita que quase sempre o nome das médiuns não aparece. Aparece assim, Senhora Bodin, Menina Bodin, a Senhorita Bodin, alguns nomes que nós conhecemos na totalidade, como de Irmãs de Fogo, da Senhorita Jafé, mas da grande maioria nós não conhecemos, são só iniciais. Camille Flammarion, que era um dos médiuns também, que nós encontramos em A Gênese, cuja publicação vamos comemorar no ano que vem, os 150 anos, ele era um dos médiuns, inclusive aquele que recebe o Espírito de Galileu, e nós vamos encontrar as informações que estão nessa obra, A Gênese. Mas, de um modo geral, como dissemos, havia só as iniciais. Aqui só tem a inicial, V. Essa médium, ela veio de Lyon, a cidade natal de Rivail, agora o codificador Kardec. Ela foi a Paris e bateu a porta lá na Passagem Sainte-Anne porque ela queria conhecer pessoalmente o codificador. Conhecia os livros, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ela queria conhecer o codificador, por isso vai à casa dele. Mas Amélie Boudet é quem a recebe e diz, ele não está, ele está viajando, ele está num retiro, mas convida a entrar e deve ter servido com certeza um chá com petit four, são pequenos biscoitinhos, e ficaram ali na sala. Mas conversando, de repente, Amélie faz uma proposta para a médium. A senhora é médium, não é? Então, não gostaria de fazer uma experiência? Por que a senhora não tenta ver onde ele está? Ora, ver à distância, isso é uma faculdade anímica. Chama-se segunda vista. Não é mediunidade. É uma faculdade anímica. Vê no espaço e no tempo. E ela disse, eu vou tentar. E então, ela se concentrou e começou a descrever. Ela começou a descrever onde ela via o codificador. Descreveu que era uma casa de 2 andares, e ela nunca estivera lá. E Amélie sabia que era porque ela levara o marido até lá. Diz que ele estava na parte de baixo trabalhando, que as janelas estavam abertas e davam para um jardim onde havia flores e muitas árvores. Mas daí ela diz assim, espere aí, eu estou vendo mais. Agora começa o processo mediúnico. Agora não é mais a segunda vista. A segunda vista
Ela vê o material, ela vê o codificador encarnado, onde ele está, fazendo o quê? Ele está cercado, Kardec, por uma multidão de espíritos que lhe conservam na boa saúde. Não tinha ido lá por um problema de saúde? Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Vamos lembrar que o codificador sempre disse que ele não era médium, que ele nunca conseguira sequer na sua casa uma comunicação. Mas, no entanto, nós sabemos que ele era, sim, inspirado pelos bons espíritos. Como poderia fazer um trabalho dessa grandiosidade não estivesse cercado e inspirado por eles? Então, quando ele se diz que não era médium, ele quer dizer que ele nunca recebeu ostensivamente uma comunicação. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Então, a médium vê que o codificador está cercado por espíritos, mas que entre esses espíritos existe um que é mais elevado do que os demais, e todos os demais prestam deferências a esse. E nós começamos a perguntar: quem é esse espírito superior a todos os demais? Quem será? Um momento, diz ela. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Eu leio: Evangelho. Vejamos aqui que nós temos a informação que ninguém sabia. Mas o mundo espiritual está mostrando para a médium. O livro que está sendo escrito é esse, Evangelho. Quando ele foi publicado com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, aí vem um irmão que vai se tornar espírita algum dia. Ele publicou então a primeira vez com esse título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, logo os companheiros espíritas disseram que seria interessante colocar outro nome. Possivelmente ele colocou Imitação do Evangelho porque naquela época estava muito em voga um livro que se chamava Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Era a coqueluche da época. E então talvez isso o tenha suscitado ao codificador colocar Imitação do Evangelho. Mas os companheiros disseram: melhor tirar isso de imitação, até porque, eventualmente, a própria Igreja Católica poderia não gostar muito do título, achar que estava imitando alguma coisa. E então, a segunda edição começa a ser publicada com o nome de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa informação muito importante, ela vê o Espírito mostrando o livro, eu leio, está escrito Evangelho. Nem a esposa sabia. E quem foi fazer a impressão só soube do nome do livro na hora que recebeu o livro e o codificador disse: será a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo o nome dela. Então é uma informação mediúnica autêntica, mostrando que aquela médium realmente era uma médium autêntica, uma médium correta. Na Revista Espírita, vejamos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em abril de 1864. Em novembro de 65, em Notas Bibliográficas, o codificador está informando que o Evangelho segundo o Espiritismo está sendo publicado na sua terceira edição, Revista Corrigida e Modificada. Que ele foi melhorando o livro. É essa edição que nós temos traduzida para o nosso idioma e é a, portanto, edição que nós conhecemos.
a melhor tradução no Brasil do Evangelho segundo o Espiritismo é a da Federação Espírita Brasileira, de Guion Ribeiro. Essa é a melhor tradução que nós temos. Mas, no início, nós dissemos que o Evangelho segundo o Espiritismo era Cristo de retorno aos corações. Onde identificamos isto? Quando a médium diz que vê um espírito que é superior a todos os demais, nós começamos a cogitar quem será este espírito. Então, nós vamos ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza o mais poético, o mais extraordinário dos 28 capítulos. Ao menos na minha pobre opinião. Mas vamos tentar juntos descobrir porque ele é tão extraordinário. Primeiro, reproduz ali um texto que se encontra no Evangelista João, que é a promessa do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Jesus, essas palavras são de Jesus, e ele identifica que o Consolador seria presidido pelo Espírito de verdade. É o Espírito de verdade que viria trazer o Consolador. Uma outra decisão. Lendo este trecho, nós nos damos conta que se a primeira revelação vinda através de Moisés foi decisão de Deus, e que se decidiu a segunda vinda, a segunda revelação, melhor dizendo, com aquela reunião dos espíritos puros que nós falamos hoje à tarde no seminário, onde se decidiu a vinda de Jesus à Terra e vem estabelecer a segunda revelação. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, é uma decisão de Jesus, pessoal. Vejamos que ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Não tem condicional. Ele não diz assim, eu rogarei ao Pai, e se o Pai quiser, e se ele concordar. Não, ele diz, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará. Por quê? Ele já dissera que ele interpretava o pensamento de Deus na terra. Isso nos dá a grandiosidade de Jesus. Ele sabia o que o Pai pensava. Eu e o Pai somos um, dizia ele, porque comungava do pensamento do Pai. Até hoje nós ainda não conseguimos descobrir a grandiosidade de Jesus. Então Jesus promete que virá o Consolador num determinado tempo e que o Espírito de verdade é que presidirá a tudo isso. Aí nós vamos continuar lendo o capítulo 6º e vamos encontrar lá. No final, nós daremos todos os créditos, exatamente em que parte do capítulo está, isto é, em que item está. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Em quem vocês pensam quando leem isto? Venho, como outrora, aos desgarrados ou aos transviados filhos de Israel. Quem é que foi aos transviados filhos de Israel? Jesus. Agora ele volta de novo e ele se identifica. Hoje à tarde trabalhamos muito a questão de como Jesus se identificou, mostrando que ele era o Messias, que ele era o enviado. Fala para a mulher em Sicar. Ele se deixa batizar por João Batista, a fim de que eles saibam que ele é o Messias, conforme diziam as profecias. Em tudo ele se identifica. Aqui também ele volta para se identificar. Sou eu. Venho como outrora. Sou eu de volta. Mas ele continua.
o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Aí nós vamos vendo que é Jesus de volta. Porque nós tomamos do Evangelho e lemos como Jesus era poeta, como é poeta, o Espírito de verdade que se apresenta. E utiliza imagens semelhantes. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas meu Pai que está nos céus as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É a mesma fala. Aqui ele fala das germinação das plantas e das ondas que se levantam. E está trabalhando com a natureza. É o mesmo Espírito se identificando. Ele vai continuando, como um ceifeiro, reunir em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. O que ele disse? Tomai o meu jugo, que é leve, e meu fardo é suave. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o que ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. É a mesma fala. O Espírito está dizendo: sou eu de volta. Por isso dissemos que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o mais poético e o mais extraordinário. Mas ele continua. Depois vocês vão lá no capítulo 6 do Evangelho e vão se deliciar com todos os itens que estão lá e vão como que vendo Jesus de volta. Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Porque há pouco ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Os homens se afastaram do caminho reto e largo, ingratos. É a mesma fala dele. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar todos vós, como uma galinha faz com os pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. A mesma fala. Os homens se afastaram, ingratos, do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E ele diz mais: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Enquanto Jesus, o que ele fez? Ele estava na cruz, está agonizando, ele olha para a multidão, e aquela multidão é composta de quem? Das pessoas que foram beneficiadas por suas mãos. Até ontem o aplaudiram. Uma semana antes, quando ele entrou em Jerusalém, entrou triunfante em cima do burrico. O povo todo foi ao seu encontro. Quem tinha mantos tirava o manto e jogava no chão, para que o burrico pisasse em cima como se fosse um tapete. E quem não tinha mantos, tirava as palmas das palmeiras e colocava no chão para igualmente fazer um tapete. E gritavam: hossanas ao filho de Davi, glória ao filho de Davi, mostrando
que estavam reconhecendo nele o Messias, o filho de Davi, conforme as profecias. Agora, isso acontecera no domingo. Agora, na sexta-feira, acompanharam o cortejo e estavam ali, vendo-o morrer na cruz. E muitos deles tinham gritado lá na praça: crucifica-o, crucifica-o. Barrabás ou Jesus? Quem será libertado? Barrabás, o criminoso, e Jesus conduzido para a cruz. Os espíritos dizem que foi uma grande obsessão coletiva que aconteceu. Claro que nós sabemos que no meio do povo haviam sido colocadas pessoas estrategicamente para que quando Pilatos colocasse a opção, começasse a gritar pela libertação de Barrabás. E vocês sabem que o povo é uma massa coletiva e pensa coletivamente. Vemos como é fácil o pânico numa multidão. Quando alguém grita fogo, sai todo mundo correndo. E morrem mais pisoteados, esmagados, sufocados, do que pelo próprio incêndio. Então, além disso, naquele momento, o povo invigilante se permitiu ser tomado pelos espíritos que estavam interessados em que o crucificado, ou melhor, que a luz fosse crucificada. Porque imaginaram que, acabando com a luz acabaria no mundo, mas a verdade era muito maior. Acabaram com o homem, não com a verdade que ele viera colocar para as criaturas. Mas então ele está na cruz e olha para aquelas criaturas todas. E o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naturalmente, o perdão de Deus, como é que nós aprendemos que acontece na doutrina espírita? Aprendemos em outras religiões, antes de adentrarmos a doutrina espírita, de que quando os pecados nos são perdoados, está perdoado. Na doutrina espírita nós aprendemos que o perdão é apenas o começo. O perdão significa a oportunidade de você refazer o caminho. Então Jesus está pedindo naquele momento piedade, perdão para todas aquelas pessoas equivocadas, pedindo a oportunidade deles retornarem à carne muitas vezes, até resgatarem todos os seus problemas. Mas, um outro detalhe, ele coloca ainda neste capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Não somos nós mesmos? A doutrina espírita diz: esse é o caminho. E a gente fala: mas eu vou ficar por aqui ainda um pouco. Difícil esse caminho. E continuamos exatamente como ele diz: vemos o céu, a oportunidade da redenção, mas nós continuamos no erro, pelo comodismo. Mas o que fala profundamente aqui é o Espírito de verdade dizer: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Lembramos de Jesus subindo o Calvário. Jesus subindo o Calvário, e dos dois lados da estrada, as mulheres de Jerusalém fizeram um cordão. Elas estavam ali. Os homens haviam fugido pelo medo. As mulheres tomaram os seus filhos nos braços e fizeram um cordão, porque as mulheres tinham sido amparadas desde o primeiro momento por Jesus. Ele deu dignidade à mulher. Jesus é a primeira voz feminista no mundo. Ele se ergue para dignificar a mulher.
ele toma da prostituta de Magdala e diz que ela muito amou, mais do que aquele que eu estava recebendo em casa. E quem muito ama, muito é perdoado. Ele vai a Sicar, encontrar-se com Fotina no poço de Jacó. Aquela mulher que tivera 5 maridos vivia com um homem que não era marido dela, portanto era marido de outra. E a transforma na iluminadora, que passará daí em diante a anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Ele se compadece da mulher que roga pela filha e diz que ela terá a cura que ela deseja para a filha, e assim se concretiza. Então as mulheres de Jerusalém, que estavam acostumadas a ter naquele homem um roteiro, um socorro, um porto seguro, se colocam ao longo do caminho da subida do Calvário. É uma subida deixando o pretório até a colina da Caveira ou do Calvário. Porque lá no alto ficavam as cruzes, para que todo mundo visse. A cruz era a forma mais terrível com que Roma matava os criminosos, aqueles que eram contra o império. E Jesus é condenado dessa forma. Então elas estão chorando, Jesus vai passando e elas choram e lamentam, porque o homem que lhes era um porto seguro, o homem que abençoava os seus filhos, elas estavam acostumadas a levar os filhos para que ele lhes impusesse as mãos, estava indo para a morte. E Jesus, que já estava muito debilitado, porque a sua última refeição fora na quinta-feira, durante a comemoração da ceia pascal. Depois disso ele fora preso, açoitado, não comera mais nada e nem bebera. Estava desidratado também pela grande perda de sangue, por isso que ele vai cair por 3 vezes na estrada, quase não conseguindo chegar até o Calvário. Estava muito depauperado, mas ele se detém e na sua compaixão, olha o mesmo espírito de compaixão. Ele olha para as mulheres e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. É a compaixão. Porque, como o pastor que ele era, ele sabia que aqueles espíritos teriam que voltar muitas reencarnações até atingirem a perfeição, porque nenhum de nós sairá daqui enquanto não tiver pago até o último ceitil, conforme ele diz, e até atingirmos a perfeição que este planeta proporciona, a não ser aqueles de nós que estamos contra a nova ordem nesse momento de transição. Não desejamos nos amoldar à nova ordem e então seremos exilados para um planeta de ordem inferior, a fim de não continuarmos a atrapalhar a renovação do planeta. Vejam a compaixão dele, o mesmo espírito, a mesma forma. Mas ele ainda diz: enquanto espírito de verdade. E ali está aqui embaixo, ó, que nós tiramos tudo isso do item 5, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Amai-vos. Qual o ensinamento de Jesus?
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, igualzinho a nós, né? Nós, no movimento espírita, nos amamos muito. Ainda estamos longe disso. Estamos longe de nos amar. Mas o Espírito de verdade vem dizer que esse é o primeiro ensinamento. Amar-nos. Amai-vos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nos tempos primitivos do cristianismo, havia realmente um grande amor na comunidade cristã. Havia umas perseguições e, naturalmente, muitas crianças ficavam órfãos. Ninguém ficava órfão, porque os que sobreviviam levavam as crianças sem pais para os seus lares. Não havia órfãos entre a comunidade cristã. Amai-vos uns aos outros. É aquele estilo, minha casa é sua casa. Você pode partilhar comigo tudo que eu tenho. Falamos hoje à tarde das vozes diretas que se manifestavam na comunidade de Antioquia, porque, segundo o Espírito Emmanuel, havia um grande amor, uma grande fraternidade entre todos eles, um grande entendimento, não havia dissensões. E os Espíritos se manifestavam livremente e amplamente. Mais além, nós vamos ler em Atos dos Apóstolos que começaram a acontecer pequenas dificuldades naquela comunidade, e diz que as vozes do céu se calaram. Os Espíritos deixaram de se manifestar. Então, imagine como nós ainda precisamos alcançar um padrão que não temos. Amar-nos mesmo. Ainda vemos muitos defeitos do outro. Aí eu não vou trabalhar com ele, porque ele é assim, ou é assado, ou faz isso, faz aquilo que eu não gosto, como se nós fôssemos perfeitos. É como aquela mulher que diz que não se casou ainda porque está procurando o homem perfeito. Mas o homem perfeito está procurando a mulher perfeita, então ninguém encontra ninguém. Porque não há perfeição na face da terra, não há. Todos nós somos criaturas a caminho de. Se fôssemos perfeitos, o único Espírito puro que andou por aqui, Jesus. Ele nos conclamou que nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial o é. No entanto, claro que é uma perfeição relativa, não é a perfeição da divindade. Mas Ele nos conclama, sejamos perfeitos. Ele era o Espírito puro, o único que andou por aqui. Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A mesma fala de Jesus, porque Jesus dizia assim, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Estranho isso, né? Se a gente tem ouvido, é claro que está ouvindo. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. É ouvir de verdade. Alguns de nós só escutamos, mas não ouvimos. Escutamos um ruído, alguém falando, mas não ouvimos. Para ouvir é preciso abrir os ouvidos da alma. Por isso, apreender o sentimento, o ensinamento espírita. Então, a mesma fala de Jesus, amor e instrução. É a fala do Espírito de verdade. Mas temos mais. Obreiros, traçai o vosso sulco. Olha que coisa bonita. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Isso aqui é o atestado da reencarnação. Recomeçai no dia seguinte. O dia seguinte é a nova reencarnação. O labor da véspera. Isso nos diz que a gente sempre parte do ponto que parou na encarnação anterior. Nada se perde.
Por isso é tão bom quando as pessoas são idosas e ainda vão fazer faculdade e vão estudar e se interessam e estão na casa espírita. É aquela pessoa sempre ativa, sempre disposta a aprender. Tudo que ela aprender é para a próxima. Ela está usando nessa e para a próxima. Se aprende uma língua nova, vai servir para a próxima. Às vezes as pessoas dizem assim: para quê? O que adianta estudar tanto? Está no fim da vida. No fim desta. Eu já estou preparando a próxima. Pensemos assim, porque nós recomeçaremos na outra vida exatamente do ponto que paramos. Por isso que temos as crianças gênios. Elas já trazem todo aquele cabedal e não obscurecido pela entrada na carne. E então elas apresentam a genialidade. Na arte, na música, na ciência. Obreiros, traçai o vosso sulco. E nós lembramos que Jesus comparou o reino dos céus a um homem que é dono de uma vinha e que saiu na 3ª hora da manhã. A 3ª hora da manhã corresponde às 9 horas da manhã, porque o dia para o judeu daquela época começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Esse era o período do dia, das 6 às 6. 6 horas é a 1ª hora, então a 3ª hora, 9 horas da manhã. Saiu o dono da vinha e foi para a praça. E ali estavam alguns homens e os convidou a trabalhar na vinha. E eles foram. E na 6ª hora ele tornou a sair. A 6ª hora então, ao meio-dia. E encontrou outros homens na praça. E perguntou se eles não queriam ir trabalhar na sua vinha. E eles foram. E saiu na 9ª hora, ou seja, às 3 da tarde. E encontrou ainda alguns homens na praça. E perguntou: quereis trabalhar na minha vinha? E eles vão. E finalmente ele saiu na 11ª hora. Faltava 1 hora para acabar o dia. Isso era às 5 da tarde. Foi à praça e viu ainda alguns homens e falou: por que é que vocês não foram trabalhar? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Veja que eles não eram indolentes ou preguiçosos. Ninguém nos contratou. Então, ide trabalhar na minha vinha. E eles foram. Para todos eles, ele contratou o mesmo pagamento, 1 denário. Jesus era uma pessoa excepcional. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai vendo que ele usa denário, talento, dracma, sestércios. Depende da situação, ele usa uma moeda diferente. Naquela época havia muitas moedas em circulação. O denário era o dinheiro com que se pagava uma jornada de trabalho, que deu o nosso dinheiro. Dinheiro em espanhol, denário em italiano, dinheiro em português, vem tudo do denário. Vejam as traduções. Denário era a moeda com que se pagava o trabalhador a sua jornada. E todos nós sabemos que chegando o final da jornada, ele deu 1 denário para todo mundo. O que aconteceu? Aqueles que tinham ido na 6ª hora, na 3ª hora, na 6ª hora, reclamaram: olha, eles trabalharam só 1 hora e estão ganhando o mesmo que nós. E nós aguentamos o dia todo, trabalhamos no sol, foi difícil, foram muitas horas. Agora eles trabalharam 1 hora só e estão ganhando o mesmo pagamento. E o Senhor da vinha diz que o olhar deles era um olhar mau. O dinheiro é meu, não é meu? Portanto, eu faço com o meu dinheiro o que eu bem entendo. Parece uma coisa incorreta, né? Uma jornada de trabalho, um trabalho 1 hora ganha o que os outros trabalhando desde a manhã ganharam. Mas o Senhor da vinha diz assim:
por quanto eu te contratei? Eu te contratei por um denário. Do que é que tu estás reclamando? Aqui está o teu pagamento. O que isso nos diz? Que todos nós receberemos a mesma paga. A paga o que é? O alcançar a perfeição. Alguns já estão na nossa frente há muito tempo e nós estamos atrasados. Nós somos aqueles da 11ª hora. Por que é que não foram ainda? Porque, Senhor, assim, ninguém contratou. Agora você está pedindo, agora a gente vai. Entendamos isto como um convite para o trabalho na seara espírita. Então, é o mesmo Espírito que vem dizer: traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Mas que fala essa do Espírito de verdade? Vejam as palavras que ele usa. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Na doutrina espírita nós aprendemos que a prova da riqueza é muito maior, muito mais penosa, muito mais perigosa do que a da pobreza. Agora, quem quer a prova da pobreza, levante a mão. Ninguém quer. Porque nós não acreditamos que a riqueza possa nos atrapalhar, mas pode atrapalhar. E vejamos que aqui nós temos várias imagens que nós vamos fazendo a comparação com Jesus. Aqui ele fala que o vento varre a poeira, o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos. Jesus falou: o espírito é como o vento, ele sopra onde quer. Tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma imagem, do vento, da poeira, os espíritos. Os espíritos são como o vento. Aí ele fala dos ricos do mundo e de como eles são miseráveis, no sentido de que estão sujeitos a provas mais perigosas do que as nossas. Lembramos do moço rico. O moço rico que vai perguntar a Jesus: o que é preciso para que eu adentre o reino dos céus? E é tão bonito isso, porque quando Nicodemos vai fazer a mesma pergunta, Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E Nicodemos dá a resposta, e aí vai continuar o diálogo. Quando o jovem chega, olha que lição extraordinária, como o jovem nos merece todo e maior empenho, porque Jesus não diz nada para o jovem de tu conheces a lei, o que é que diz a lei? Pelo contrário, ele diz: honrarás teu pai e tua mãe, farás o bem ao teu semelhante, e vai dizendo tudo o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus. E aí o jovem diz: mas eu já faço tudo isso. E quando as pessoas leem, dizem: nossa, ele era muito presunçoso. Amélia Rodrigues diz: é verdade, ele era um jovem que seguia a lei. Então Jesus diz: é o tiro de misericórdia, né? Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o jovem diz: não posso. Mas não era pelo dinheiro, porque ele não era apegado ao dinheiro. Ele diz, segundo Amélia Rodrigues: eu não posso ir hoje, Senhor. Pode ser semana que vem? Hoje não, eu não posso. E o Senhor Jesus insiste: hoje. Isso é muito importante de nós lembrarmos. O convite é hoje. Alguns de nós somos convidados e dizemos assim: é o seguinte, eu vou esperar, sabe? O meu filho crescer, aí eu fico mais livre, aí o filho casa, daí a gente está envolvido com o neto, não vou esperar meu neto crescer, e passa o tempo. E aí a gente desencarna, chega do outro lado, não deu tempo.
A gente deixou passar a oportunidade. O jovem diz, hoje não posso. E continua. Eu comprei cavalos aos partos, cavalos árabes, fogosos, e estou sendo treinado para as corridas de Israel, que serão na próxima semana. Eu vou defender as cores de Israel, e com certeza eu vou vencer, e é isso que eu quero, para mostrar ao usurpador romano que nós de Israel somos melhores. Eu vou levantar o estandarte de Israel. Era como se fosse uma corrida, nós diríamos hoje de Fórmula 1. Naquela época era com bigas e quadrigas, e ele era um corredor. E ele queria ir e vencer. E ele vai, dá um último olhar para trás, e Jesus diz, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Parênteses aqui. Depois eu vou contar o que aconteceu com o jovem rico. Quando as pessoas lemos isso, dizemos assim, Jesus sempre teve uma fala coerente, sabia do que falava. Agora, como é que um camelo pode passar pelo buraco da agulha? Vocês conhecem a agulha, né? Por maior que seja o buraco, olha o tamanho do camelo. Aí existe aquela explicação, que ele não estaria se referindo exatamente ao camelo, mas o cabo com o qual era feito, inclusive, dos pelos do camelo, né? No entanto, a história diz que é outra coisa, e veja como Jesus era coerente. Todas as cidades naquela época eram cercadas, altos muros, e havia uma porta larga, pelo qual entravam as caravanas que traziam mercadorias ou que saíam com mercadorias da cidade. E ali havia a aduana. Quem entrava tinha o registro de tudo que estava trazendo. Quando saía, o registro de tudo que não está trazendo. Portanto, tinha que pagar o imposto sobre aquilo que vendeu. Ou se adquiriu lá dentro alguma coisa, vai ter que pagar o imposto da mercadoria que comprou. Quando nós achamos que nós temos muito imposto hoje, gente, isso já foi invenção de Roma há muito tempo. Imposto predial, imposto territorial, imposto rural, imposto sobre mercadorias, o nosso ICM, imposto sobre serviços, tudo Roma inventou. Isso aqui é tudo direito romano. Existia só com outro nome. Imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, era tudo daquela época. Só nós adaptamos hoje e colocamos um percentual a mais, né? Só isso. Mas então, aquela porta larga era para passarem as caravanas, os camelos que vinham carregados de mercadoria. E tinha do lado uma portinha pequena. Quando a pessoa estava a pé, não tinha mercadoria, não tinha nada para declarar, ela passava por aquela portinha. O buraco da agulha. Essa porta era o buraco da agulha. E então, quando Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, é por essa porta. Porque se empurrar o camelo, se ajeitar de um jeito, ajeitar do outro, ele passa. Ou passava, né? Mostrando que a fala de Jesus não era incoerente. Fecha o parênteses. O jovem rico foi embora. Aqui o Espírito de verdade não diz que eles são miseráveis porque estão sujeitos a provas mais perigosas do que as nossas. O jovem rico não era apegado às riquezas, ele era apegado ao orgulho. As cores de Israel que eu vou defender e eu vou vencer a corrida. É como se eu fosse levantar o troféu. Eu vou mostrar as cores de Israel para o usurpador, para aquele que nos escraviza, o romano. E o Espírito Amélia Rodrigues diz
que naquelas corridas o jovem rico morreu. Numa das voltas, ele perde o controle, ele cai da biga e a biga que vem atrás passa por cima dele, matando. Por isso Jesus dissera: vem hoje. Ele perdera a oportunidade naquela vida. Vamos adiante. Bebei na fonte do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É o convite para a nossa reforma. Mas ainda continua. Ele quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Nós construímos a nossa felicidade ou infelicidade cada dia. E aqui algo muito importante. Não esqueçam que a informação está aqui, capítulo 6, item 6. Sede vós os artífices da vossa imortalidade. Como Jesus ele nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, sois os artífices da vossa imortalidade. Quantos médiuns conhecemos de extraordinárias condições? Lembramos de Ana Prado, de Belém do Pará, que era uma grande médium de efeitos físicos. Ela desmaterializava o corpo, sentava numa cadeira, entrava em transe, a máquina fotográfica ficava batendo as chapas e ela desmaterializava, parecia só a cadeira. Aí depois ela tornava a materializar-se. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus desmaterializou o corpo quando fugiu daqueles que queriam matá-lo em Nazaré, porque não era o momento dele morrer ainda. Desmaterializou possivelmente o seu corpo depois da morte, porque nunca mais foi encontrado. É uma das hipóteses levantada pelos próprios espíritos, que ele desintegrou. Podia fazer isso. Então, nós temos médiums. O médium Peixotinho, no Rio de Janeiro, também, ele desmaterializava e voltava a materializar o corpo. Olha que controle sobre a própria matéria. Né? Então, nós podemos alcançar, fazer tantas coisas, as curas de Jesus com o olhar. Divaldo Pereira Franco, quando foi a Guatemala, e está narrado na obra O Semeador de Estrelas, havia 2 paralíticos, e quando acabou a palestra, o tradutor disse assim: eles estão esperando. Ele falou: estão esperando o quê? Que o Senhor diga que eles levantem para andar. Ele disse: eu? E Joana disse: meu filho, não é você que vai fazê-los andar, mas diga para eles andarem, que Jesus vai atuar. E ele chega para os 2 e diz: se levantem. E ele narra que foi assim: eles estavam no palco deitados, eles foram colocados a maca assim, inclinado para o palco para baixo, eles foram deslizando, ficaram em pé, ficaram balançando, o povo quis agarrar, eles falaram não, ficaram em pé e saíram andando. Depois de uma palestra de Divaldo: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Adiante. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Não é o mesmo Jesus que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a minha voz. E mais,
Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. O que Jesus disse? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Por isso ele ia procurar a prostituta, a mulher equivocada, o cobrador de impostos. Vinde a mim. E para todos ele estabelecia a possibilidade da reforma. Vejamos que Judas o trai e equivocadamente procura a morte. Pedro negou o amigo 3 vezes. E quando ele se dá conta, o que é que ele faz? Eu vou me reformular. O resto da vida ele ficou pregando o evangelho e ele dizia assim: eu não sou digno de pregar o evangelho, porque eu traí o Senhor. Eu neguei 3 vezes, não uma vez só, 3 vezes. No entanto, aqui estou, porque o Senhor diz que eu posso fazer isso. Então estou aqui. E quando vai ser crucificado, ele diz: como ele não. Eu não sou digno de ficar na cruz, como ele. Então tá bom, então vira de cabeça para baixo. Ele se redimiu. Uma forma diferente de alcançar o perdão. A culminância da promessa, enfim. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Isso diz o Espírito de verdade. O que dizia Jesus? Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e recebereis. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. É a mesma coisa. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. É a concretização da promessa do Consolador. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. O que Jesus dizia? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E isso está no item 7. Né? Finalmente, lembrar que o coração bate melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Se não bastasse toda essa nossa comparação da fala do Espírito de verdade com as falas de Jesus que estão nos evangelhos, bastaria que nós fôssemos ao livro dos médiuns, no capítulo das dissertações espíritas, onde o codificador coloca mensagens recebidas nos vários centros espíritas, por médiuns diferentes, e ele faz uma análise, dizendo daquelas que ele não reconhece como autênticas daquele espírito que assina, e as que são verdadeiras. E ali existe 2 mensagens assinadas pelo Espírito Jesus de Nazaré. E onde é que estão essas 2 mensagens? Primeiro, no livro dos médiuns, Kardec faz o seguinte comentário: nada nos diz que estas mensagens não possam ter vindo de quem as assinou, porque a linguagem é elevada, exatamente de acordo com aquilo que aprendemos nos evangelhos com Jesus. No entanto, pela nossa condição, não nos sentimos à vontade para usar este nome. Aí ele coloca
no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, as duas mensagens assinadas ao Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é Jesus de Nazaré. É Ele de volta aos corações. Não foi Ele que disse: estarei para sempre convosco? Retorne. Estará para sempre conosco e está para sempre conosco a partir do momento em que, verdadeiramente, enquanto Espírito de Verdade, comanda esse grande exército para todos nós. Agradeço aos companheiros a oportunidade de estar aqui, conhecendo o núcleo, a vocês todos. Agradeço aos companheiros que vieram de outras localidades acompanhando-nos. Agradeço o convite da URI, que possibilitou que Marco e eu estivéssemos aqui com vocês nesta noite. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos e serviços e esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada.